Ah, no están transmitiendo todavía. Ahora. Bueno, a todos los que nos estão vendo através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Bem, aos que estão nos vendo através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, nos diferentes países, que Deus abençoe grandemente e que as bênçãos deste ano 2025 sejam sobre todos vocês também. E como lhes dizia, sempre estamos vivendo no ano onde pedimos a Deus e clamamos a Deus que Ele cumpra a promessa da ressurreição. Porque sabemos que com a ressurreição virá a transformação de nosso corpo. Nos restam 3 dias, 29, 30, 31, 3 dias desse ano. Mas em 3 dias se pode fazer bastante. Em 1 minuto pode fazer bastante, em 1 segundo. Porque vejam, em um abrir e fechar de olhos, diz, o cabelo grisalho terminará, as rugas terminarão. Ou seja, o que não se fará em 3 dias? Em 3 dias, tudo que Jesus fez, depois que foi crucificado, fez um grande trabalho. Foi ao inferno, tomou a chave lá. Isso é meu. Me dá aqui. Veja, depois foi lá e... Lá ele pregou a todas aquelas pessoas que foram rebeldes, que não receberam a mensagem de Noé, desobediente. Vejam, depois passou pelo paraíso e trouxe de lá todos do Antigo Testamento e depois, vejam, realizou uma obra na terra. Porém, recordem que ali teve algo que fez também, que foi quando subiu ao Pai. Quando ele disse, não toque em mim porque ainda não subi ao Pai. Mas vocês vejam que depois sim, outro trabalho aí. Ou seja, que em 3 dias se pode fazer muito. Desejamos que esses 2 ou 3 dias que nos restam, Deus faça uma obra grande neste ano e enfrentar esse novo ano que já está para começar, pois com o olhar colocado nessa promessa, consciente que em 1 ano Deus cumprirá, Deus vai realizar. Não estamos aqui por mera casualidade, não estamos nessa terra passando por passar, não, é com um propósito divino. Isso é fazer contato com a vida eterna e vocês vejam depois ser como Ele. Ser como Ele em sua imagem e fomos a sua imagem quando recebemos a Ele na sua primeira vinda e seremos a semelhança dele recebendo a Ele em sua segunda vinda. Mas tem promessas que têm que ser cumpridas e tem os requisitos. Para receber a semelhança, a imagem teve uns requisitos. Para receber a semelhança, tem os requisitos também. E tudo isso está dentro do conteúdo do 7º selo. Esse é o tema de hoje. O conteúdo do 7º selo. O que é o 7º selo? O 7º selo é a vinda do Senhor. O 7º selo é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. A vinda deste anjo que era diferente dos demais. Mistério que não tinha sido aberto na dispensação da graça. Esse mistério está sendo aberto na dispensação do reino. Agora é que se entende e compreende o que é o 7º selo. Agora tem pessoas que vocês vejam, não compreende que a abertura de cada selo tem que ser no tempo correspondente e na era correspondente. O que pertence ao lugar santo tem que ser aberto no lugar santo e o que pertence ao lugar santíssimo tem que abrir no lugar santíssimo. E se as 2 oliveiras estão no lugar santíssimo, então tem que abrir esse mistério no lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, em cima do propiciatório, do meio desses 2 querubins, quem estava ali? A coluna de fogo. É o Senhor.
E o Senhor, quando se revela, quando se mostra, muitas vezes se mostrou no Antigo Testamento como uma luz, como uma coluna de fogo, como apareceu a Moisés. Mas vocês vejam que essa coluna de fogo depois se encarnou e veio velado e revelado o Verbo em Jesus. E o conhecemos pelo nome de Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor. Mas vejam que depois apareceu a Paulo novamente naquela luz poderosa. E aquela luz poderosa disse a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, por que não disse eu sou e tivesse mencionado ali o nome novo? Veja, porque ele ia realizar uma obra ao redor de 2000 anos com esse nome redentivo, com o nome de redenção. Tinha que mostrar a eles qual seria o nome e tinha que lhes dizer: eu sou, ou seja, o mesmo eu sou que disse a Moisés lá, disse: eu sou Jesus, e agora disse o nome. Agora vocês vejam que para realizar a obra de reclamação, o irmão Branham disse: esse Espírito Santo que temos, esse mesmo que apareceu a Paulo. Agora recordem que a Paulo não podia lhe revelar o nome, porque estava aí no começo, naqueles dias ali, no início da dispensação da graça, e tinha que mais bem lhe revelar e lhe abrir todo o quadro do que seria a obra sob a dispensação da graça. Não lhe podia revelar o que seria revelado na dispensação do reino. E por isso, quando Paulo, Deus permitiu ele subir até o terceiro céu, na sétima dimensão, que é a sétima dispensação. Quando subiu aí em cima, aí vê tudo isso. Por isso disse coisas que olhos não viram e nem ouvido ouviu, ou seja, que não foi ouvido e nem subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparadas para vós. Está apenas começando. E ele falou de transformação, falou de ressurreição, falou de uma fé que a igreja ia ter e apenas estava começando. Mas Deus estava mostrando a ele o que seria esse tempo e teve que permanecer calado, porque se ele falasse ali, ia revelar os trovões, porque os trovões contêm a fé do rapto, contém um nome novo, contém tudo isso. Agora vejam, o irmão Branham já coloca ele mais perto e diz: esse Espírito Santo que temos, esse que veio nas eras, se mostrando e se revelando por meio dos seus mensageiros, quando vier em carne. Espera aí, mas como? Então lá, esse mesmo anjo do pacto, a coluna de fogo, veio por meio de todos os profetas e se encarnou em Jesus. Recordem que ele disse que seria paralelo em tudo, em tudo. E se é paralelo em tudo, o irmão Branham disse que esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar. Agora tem uma promessa que o escolhido de Deus deve vigiar. Então deve procurar a esse eu sou, mas não com o nome Jesus. Porque nesse tempo já seria revelado que é uma nova era, uma nova dispensação, e viria com o seu nome novo. Mas vejam, no sétimo anjo mensageiro, Deus colocou nele o nome, os pais deles colocaram o nome de William. E vemos depois que no mensageiro, Gabriel veio também com o nome William. Agora vejam como o eu sou. Agora, William, vejam o eu sou. Eu serei. É um título. Ou é um título. Agora vejam a obra que esse Espírito Santo esteve realizando nesses dois mensageiros.
foi a obra de precursar a esse anjo que era diferente dos demais, que tinha o mistério do sétimo selo e o nome novo. Agora eu sou. O eu sou estava prometido que viria encarnado e não teria que nascer por meio de criação divina, como nasceu lá, na primeira vinda do Senhor. Ia nascer por meio de um homem e uma mulher. Recordem, eu lhes mostrei, tem um livro que tem como tema o Messias. Deve ser de um rabino messiânico. Mas ali, irmão, ele escreveu: o Messias nasceria de um homem e uma mulher. Porque seria um redimido, um do meio da igreja. Agora, para ser gerado, para Jesus ser gerado no ventre de Maria, o anjo teve que falar a palavra, e por criação divina foi criado aquele corpo ali no ventre de Maria. E para esse filho prometido nascer, o Espírito Santo tinha que falar a Maria espiritual. Vejam, a Escritura, ao ter múltiplos cumprimentos, o irmão Branham falou a palavra foi gerada na noiva e 9 anos depois nasceu em 74. Não podia nascer antes que a palavra fosse falada. Não podia nascer antes de 63 e nem em 63 e nem em 65. Teria que nascer depois que essa palavra fosse gerada no ventre da Virgem Maria, a Virgem Maria espiritual. Por isso, esse mistério não podia ser revelado antes. Não podia ser revelado antes, porque abriria o quadro completo de como Deus realizaria esse mistério e cumpriria esse mistério. E vejam, mesmo assim, ele vinha já cheirando, porque fez algo ali pelo ano 40, mas vejam, 39, 40, 41, aconteceu algo, e teve aquele holocausto, mas vocês vejam, falhou. E em 70 e pouco, na década de 70 e um pouquinho antes, teve isso que aconteceu, que há pouco nós revelamos como tornaram as mulheres estéril. Um outro golpe para tentar impedir que esse filho nascesse. Portanto, antes dos 60, dos 50 e do 40, não tinha sido falada a palavra para que a igreja noiva tivesse esse filho prometido. Tinha que ser depois, para que desse a luz a esse filho. Agora, ali estava Gabriel estava ali presente. E da boca dele vamos saber, quando vier na ressurreição com todos, aí sim, ele vai falar um pouco mais claro. Nesse tempo de 30, 40 dias, e na ceia, aí conversaremos, e aí ele vai dizer que ele não podia falar certas coisas, e vai lhes dizer também se teve ou não teve a ver com o nome, porque ele disse, eu tive ele nos meus braços. Portanto, ele também teve a ver com o nome e influenciar no pai dele, influenciar referente ao nome. Se ele disse ao irmão Branham, ele vai pôr por nome José, e José é tipo de Cristo. Agora veja, ele cuidou tanto disso que até disse, agora não vão estar colocando aí o nome de José, porque ele não vem em sua vinda como José. Mas aí tem algo tão grande, porque isso tem um mistério e uma forma
Agora, já que começamos a entrar no nome, tem algo aqui que é parte do conteúdo do sétimo selo, porque no nome está essa revelação e fé do rápido, porque onde a gente identifica a coluna de fogo. Vejam nesta mensagem que ele nos pregou, intitulada O Ungido. Ele disse, eu não tenho aqui, eu deixei lá. A data, creio que é de 76 ou 77. Ele disse, se encontrar a data, aqui na página 64. Então essa é a hora maior de todos os tempos. É a hora mais gloriosa. Como veio com Elias? Com Elias veio com campanhas de cura divina. Sempre vem com campanhas de cura divina. Veio curando os enfermos, pregando cura divina. Quando vier na manhã, essa é a manhã de um novo dia dispensacional. Quando vier na manhã, também virá com campanha de cura divina, curando os enfermos espirituais. Porque essa é a enfermidade mais terrível que existe. Ser cego espiritualmente. Isso é o pior que uma pessoa possa ter. Pode estar saudável e ter essa enfermidade e estar pior do que um que tem os olhos abertos espiritualmente e tem algum problema de saúde. Abrindo os olhos dos cegos espirituais, curando os coxos espirituais e ressuscitando os mortos espirituais. Então vem com campanha de cura divina. Como doutor, com o sinal ou o símbolo de quê? Com o símbolo dos médicos. Qual é o símbolo dos médicos? A serpente sobre a haste. Vocês viram? Então vem como doutor. Não virá como evangelista. Veio como evangelista na tarde. Virá na manhã como doutor, porém também com campanhas de curas, porque se é doutor, pode realizar curas, pode realizar campanhas de curas para curar espiritualmente os que não veem a palavra de Deus. Campanhas de cura ele colocou em um extrato e ele disse, avivamento, campanhas de curas. Agora, se vem como doutor, vejam isso. Pedro disse, Deus o fez Senhor e Cristo. A quem? A Jesus. Nesse tempo, Ele o fez doutor e ungido. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Viram isso? Você sabia que doutor e professor é a mesma coisa? Hoje me disse um professor de universidade, e em março ou em fevereiro de 2022, eu creio que ela tem até escrito, me disse, você tem como um ministério de professor? Ela é professora e sabe a forma dos professores falar, disse, você tem algo de professor? Agora vejam, doutor e mestre aqui fala que é o mesmo. Você sabia bem isso? Por isso então que vem como doutor para nos ensinar o que devemos aprender. Vem como doutor para com ensinamento nos curar, assim como ele cura. Portanto, ele de si mesmo não é o que cura, é a palavra. A palavra que é Deus é o único curador, sempre. Por isso, ele vem como devia vir. Assim Moisés veio. Foi ele que teve esse símbolo lá. Ele é o dono desta placa. E ele é um das duas oliveiras. Portanto, é o dono dessa placa.
Portanto, ele aparecerá novamente, mesmo que os demais médicos não saibam essas coisas e nem sabem o símbolo que carregam. Ele sim saberá. Por isso, vamos vigiar a aparição de Moisés como doutor, realizando campanhas de curas. Tem que começar obrigatoriamente com curas espirituais, que é a maior necessidade. Vemos que depois, mais adiante, também realiza campanhas de curas no físico e até mesmo com judeus, fará milagres físicos também. Mas quando aparecer o maior milagre, esse é no espiritual. O que o povo de Deus necessita, quando já estiver terminando os 3 anos e meio de ministério, então quando quase já estiver terminando, então é que os milagres espirituais ele fará e converterá em milagres físicos também. Se pode abrir os olhos de um cego espiritual, o que é maior? Então poderá dizer como o Senhor disse. Aquele ungido em uma ocasião disse a uma mulher: os teus pecados te são perdoados. Então todos falaram: e quem é esse homem para perdoar pecados? Se somente Deus é o único que pode perdoar pecados. Ou seja, que ele, ao fazer isso, ele estava se pondo no lugar dele. Ele estava mostrando que ele era Deus. Era Deus, porém, em carne humana. Então, aquela gente repreendia o Senhor por essa causa que ele fez. Por fazer aquele milagre espiritual. Fez aquele grande milagre espiritual de perdoar os pecados daquela mulher. Então, aquela gente ficaram surpresa e disse a ele. E ele disse: o que é maior? Perdoar os pecados desta mulher ou desse homem? Ou dizer a esse homem: se levanta, toma o teu leito e vá para casa? O que é maior? Realmente o milagre espiritual que fez é maior, porque uma pessoa poderá receber o milagre físico, mas se não receber o milagre espiritual, se perde. E de que serviu o milagre físico? De que valia para aquele homem que se o Senhor o curasse no físico, se não lhe perdoasse os pecados? Agora vejam, isso aí é algo muito grande, porque para receber a cura do corpo, a transformação requer receber misericórdia. Porque estamos nesses corpos, meus irmãos, ainda. E tem que ter um propiciatório. E se ele saiu do trono do Pai, e esse trono se converteu em um trono de juízo, se esse trono se converteu em um trono de juízo, aí é o perigo. Ele vem com misericórdia, mas também vem com juízo. Ai daquele que cair deste lado. Os que caírem do lado da misericórdia, vejam, serão perdoados e depois serão curados completamente, obtendo o corpo eterno e glorificado. O que não, e estiver do lado do juízo, pois irá receber o juízo. Tenha isso com certeza. Não tem quem impeça. Pois sendo curado no físico e sem receber o milagre espiritual do perdão dos pecados, então ia se perder. Viram? Ou seja, que poderia ser curado daquela enfermidade. Se fosse aleijado, poderia andar, mas depois se perder. Quando estava aquele que estava ali perto do poço, onde o anjo descia e mexia a água, isso é 1º de agosto de 76, essa mensagem. O tanque de Betesda. Vocês vejam que ali, ele por si mesmo não conseguia ir, porque alguém tomava a frente dele. Vejam, talvez não tinha força na situação deles, e outros tinham mais força que ele, mais condições, e entrava na frente, e ele nunca chegava a tempo. Mas veja, ali ele tinha do lado dele, deixa eu ver essa partezinha, já que o Senhor colocou aqui,
E tinha um homem que fazia 38 anos que estava doente. Quando Jesus chegou, sabia que ele estava com muito tempo assim e perguntou a ele: quer ser curado? Você quer ser curado? Tem outro lugar que ele fala: sim, quero. Era um leproso. Sim, quero. E ele disse que ele curará os seus filhos, porque os seus filhos disseram a ele: Senhor, eu quero que me cures. Eu quero a minha transformação. Me cura, Senhor, me cura. E Deus disse: sim, eu vou te curar. Sim, eu quero. Sim, eu vou te dar o corpo eterno e glorificado. Eu me sinto feliz em te dar, me agrada te dar. Como disse o meu filho primogênito, serão iguaizinhos a ele. Sim, quero. Quer ser curado? Senhor. O enfermo respondeu: eu não tenho quem me coloca no tanque quando a água é movida. Quando eu estou indo, outro desce na minha frente. Agora veja, quando a água está agitada, aí tem um avivamento. A água do Evangelho do Reino está agitada nesse tempo e foi movido às águas da palavra. E o escolhido de Deus, porém, mas quem vai me colocar ali? Não se preocupe, porque aí está a voz que disse: sobe aqui. Ele mesmo colocou vocês aí. Agora não precisa que nenhuma denominação o meta aí, e ninguém, senão que ele mesmo, porque ele disse, Jesus disse a ele: levanta-te, pega o teu leito e caminha. Isso foi suficiente, pois se ali estava aquele que movia a água, tinha ele ali na frente, ao vivo e em toda a cor. O que mais precisava aquele homem? Não necessitava que alguém de fora pegasse ele e colocasse ali. Ali estava aquele que somente com falar a palavra seria curado. Fomos submersos nas águas da palavra. Fomos levados no profundo, a águas profundas. Vejam revelação profunda do que é o ser, do que é o eu sou, do que é o William, do que é essa grande teofania nesse tempo final. Agora, obrigado. Vocês vejam que esse anjo, o mesmo que disse a Paulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Esse anjo lhe disse ao irmão Branham: porque recordem, vejam uma coisa aí. Ele, quando lhe mostrou a primeira e segunda etapa, ele ia explicando, ia dizendo o que ele ia fazer. Eu te dizia o que tu tinhas que fazer, e eu fazia o que você falava. Mas vejam, na terceira etapa, quando ele foi elevado mais acima, quando o anjo estava mostrando a ele o que estava acontecendo, e estava lhe dizendo: olha isso, olha aquilo. E acordem que ele vê a coluna de fogo falando a alguém, mas acima de onde ele estava, ele foi mostrando esse ministério, e ele trabalhando ali, ou seja, a coluna de fogo, e o irmão Branham vendo tudo. E ele não compreendia, porque ele estava acostumado a realizar essa primeira e segunda etapa publicamente. Por que ali? Agora, para esse tempo e para esse momento, já aconteceu muitas atividades como essa. Cada vez mais vai anexando mais atividade, e em cada um esse mistério vai se abrindo mais. Agora vejam, nessa mensagem, a abertura do sétimo selo,
Isso foi 28 de abril de 1991. Para ver uma coisinha aí, disse. Por isso vemos que na visão da capa, ele viu essa terceira etapa sendo realizada. E disse que ele estava de frente, olhando para frente. Por exemplo, ele está onde vocês estão, olhando para a plataforma. Ou seja, lá, ele estava lá olhando para lá. E olhou para a sua esquerda e viu um lugar ali. Ele recebeu da parte de Deus a revelação que ali seria a terceira etapa. Recebeu a revelação de que ali seria a terceira etapa. A terceira etapa é o mistério da sua vinda. Por isso ele dizia no livro dos selos, para, não continue. Ali estaria, o pilar de fogo estaria ali manifestado. Também, quando ele subiu à constelação dos 7 anjos, ele disse que o levantaram. E ele estava ali entre eles. E ele disse que aqueles anjos que estavam naquela constelação eram os anjos da igreja. Mas vocês vejam, ele disse que subiu e viu 7 anjos. Mas isso é, ele olhando, viu 7 anjos, porque ele não estava se contando. Veja que ele não estava se contando. Mas se você olhar, você vê 8 anjos. E ele disse, um deles era muito sobressalente, diferente dos demais, tinha suas asas compridas e pontiagudas. E eu estava olhando para ele, e olhando, ele estava à minha esquerda. E olhando para ele, ele estava no ocidente, olhando para o oriente. Ou seja, ele disse, eu olhando para o ocidente, via a ele, e ele estava assim olhando para o oriente. Por exemplo, vocês lá estão no oriente, e eu estou aqui no ocidente. Vocês olham para mim, e estão olhando para o ocidente, porque o ocidente está aqui. E eu olho para vocês, e estou olhando para o leste. Assim ele disse. Era o que estava à minha esquerda. E agora, na visão da capa, ele disse que estava à sua esquerda. Agora vejam o fácil que é identificar onde está esse anjo que era diferente dos demais. Se os 7 anjos mensageiros se foram, e também se foi esse poderoso arcanjo que esteve no meio do povo, precursando, porque ele disse, Gabriel, precursor. Então, aonde estás, coluna de fogo? Aonde tu entraste? Porque tem que ter um ministério no meio da igreja. Realizando essa promessa, eu estando de pé lá, olhando para a plataforma, ele estava à minha esquerda, que então seria à direita do pregador. Assim também o anjo que lhe apareceu nesta constelação. Agora ele disse, esse é o anjo que tem o 7º selo. E o 7º selo é o quê? A segunda vinda do Senhor. Um desses anjos é o anjo com o selo do Deus vivo. O anjo que aparece no fim do tempo, olhando para o leste, com o seu olhar posto em Israel, porém, de pé no ocidente. Esse é o anjo que tem o 7º selo. Ele disse que era o anjo mais importante, mais sobressalente. E ele disse, todos os anjos significaram bastante. Mas esse anjo foi o que mais significou para mim. Porque é o anjo que no fim do tempo aparece para o cumprimento do 7º selo, para a realização de todo o programa divino contido no 7º selo. Do que na mensagem de hoje, ele nos fala claramente, muitas coisas claramente ali. Mas se você ler entre linhas o que ele está falando, à luz do que Deus está nos mostrando hoje, então abre para você o quadro completo. E aí compreende que ele está falando deste, que nesse momento está no meio da sua igreja, no qual Deus realizaria essa promessa do cumprimento da sua vinda. Mas vejam, tudo começa de uma maneira progressiva, e ele disse que seria como o nascimento de João e de Jesus. Ou seja, tem que ter um nascimento, e depois crescer, chegar a ser maduro,
E no tempo correspondente, começar o seu ministério. Eu não sei se é nesse que ele fala, poderá ter começado em 63, aí está o sinal. Aí está o anjo. Já apareceu. E ele disse, poderá ter começado em 74, ou em 77, ou seja, esse ministério, ou nesta década, neste século. Essa mensagem, creio que foi em 2002, é outro extrato. Porque ali disse, ou estará para começar neste século, ou estará para começar. E vejam, em 2002, aí começou o ministério. Agora vejam, foi progressivo, mas tudo isso, ele não podia abrir completamente. Porque então, a obra que ele estava realizando, o inimigo poderia estorvá-la, atrapalhá-la e não cumprir o propósito pelo qual ele veio no meio do povo. Agora vejam, quando ele dizia que estava ali, naquele retiro, naquele tempo, e vocês procuram todos os lugares onde ele disse que eu estava, nesse tempo eu estava em um retiro. Agora vejam, no tempo de João e Jesus, para muitos, não perceberam que ali estava Gabriel. E se vocês observar, não foi contado como um dos mensageiros, mas sim realizou uma obra muito grande. E quando ele me dizia que aconteceu aquilo, que caiu, ele disse, algum dia eu vou te dizer o que aconteceu aí. Agora recordem que o Espírito Santo realiza a obra em cada tempo. Eu estou para falar algo a vocês. Porque eu sei quem ele viu ali. Ele estava vigiando. Vigiando. Naquele tempo ele estava vigiando pelo nascimento dele. Esse anjo, que era diferente dos demais, foi o que ergueu o irmão Branham, o elevou, mas ainda não estava no cumprimento nesse véu de carne que nasceria. Agora vejam como Deus vai realizando o seu programa, e mais nesse tempo, passo a passo, para que o inimigo não cause dano e o escolhido de Deus se agarre a essa revelação e vai absorvendo essa revelação e vai aumentando essa fé de rápido, para que depois, vejam, o inimigo é tão mau que para tratar de eliminar e romper o programa divino e destruir tudo, ele vai, o agarra e mata. Mas ele vai tarde quando faz isso, porque os escolhidos de Deus para esse tempo já terá completamente a palavra encarnada nele. E pensa que eliminando a um, eliminou tudo. Bom, aí vai aparecer todos os demais. E de onde saíram todos esses? Todas essas palavras, todos esses verbos. Aí eu meti os pés, porque aí sim, que esse será o golpe difícil e terrível que o diabo receberá. Ele recebeu ali na cruz e receberá novamente com as duas oliveiras. Bem, o conteúdo do sétimo selo é algo tão grande e tantas coisas que tem ali, que somente falamos algumas coisinhas, mas vejam, com o conhecimento que temos, pegamos as mensagens do irmão Branham ou do irmão William
E como vai se abrindo todo o quadro, e cada revelação que eles falaram, nós as vemos cumprindo, em cumprimento, porque tudo o que eles falaram hoje está sendo palpado e estamos vendo feito uma realidade. Quando ele dizia isso e aquilo, e não acontecia nada, não tinha nada. Mas vejam como Deus, nesse tempo, Deus está cumprindo, nos curando espiritualmente e nos dando toda essa revelação que contém nos trovões, que é a fé do rapto. Diz que Moisés e Elias não será uma denominação. Agora vejam, o último áudio ou mensagem que ele falou, ou palavras, porque com um Deus te abençoe em uma mensagem, um Deus te abençoe é uma mensagem. E foi em 23 de dezembro de 2018. Observa, examina se foi essa data. E depois daí, já não falou mais nada. O próximo que lhe correspondia falar já estava preparado e instruído para começar uma obra messiânica. Mas começa de uma forma progressiva. Na sua infância, começa a mostrar o papai espiritual. Não, porque ele. 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 Até que começa a apontar para si mesmo. Assim foi que esse ministério começou. Depois, no 24, também parou de falar. O sétimo anjo mensageiro parou de falar em 24 também. Vejam, 23 e 24 e 25. No 25, o leão arranca. Não é coincidência. Agora perceberam um pedacinho, um videozinho que mostra que estivemos por ali visitando assim rapidinho. Perceberam que o quilômetro que está na esquina da entrada na estradinha para cima, quantos perceberam que número tinha ali? 56. Até eu mesmo me surpreendi, porque eu não tinha percebido que aí mesmo estava o quilômetro 5.6, 56. Esse número me persegue. Agora vejam, todos esses detalhezinhos, Deus mostrando ali, onde estava, agora naquela área ali, naquela baixada. Eu gravei isso como 2 ou 3 vezes. E é porque nessa rua aí, olha, subindo do lado esquerdo, vivia meu papai e nós. À esquerda daquela rua, até no final. Lá no final, do lado direito, vivia Daniel, um irmão do meu papai. Mais embaixo vivia Jorge. Olha, pode apresentar aí. O quilômetro 56, 5.6. Eu creio que alguns não perceberam. Talvez a câmera focou rápido, passou rápido. Do lado direito vivia Daniel, Jorge, o outro irmão. Mais embaixo vivia Adalberto Pérez. Vejam, tinha 4 irmãos aí, de 8. Eles são 8, 9. Um partiu. Montim partiu. Foi Montim? Ramon Montim. Colocaram o nome do pai dele. E restavam 8. Uma mulher e 7 homens. E desses tinham 4 vivendo ali. O maior Humberto é o que vivia na esquerda. Agora aí tinha que ver, tínhamos falado também de 2 anos, mas de 2 a 4 eu tinha falado em 2022 ou 2023, o que eu não tinha exatamente, mas de 2 a 4 anos foi que regressamos a cair. Agora vocês vejam como
Charlie me dizia que ele trabalhava com meu pai e depois ficou com Mucho. Mas ele dizia, ou seja, meu avô, ele dizia que o irmão William ia ali. Eu não sei se Charlie está por aí. Ia de manhã ou era outro? Ele madrugava. De manhã já estava debaixo do terraço da casa de Adalberto. O irmão ele já estava. Coloca o microfone para que escutem a ele. Não fale muito. Estamos entre família, não se preocupem. Foi no ano 1974. Aconteceu algo para mim. É inexplicável. É como um personagem. Nosso irmão William, ele tomava 2 horas para estar às 6:30 da manhã na casa de Adalberto. Tem algo curioso porque é uma distância bem longa de Ponces a Canóvanas, mas o que me chocava era o porquê ele, e exatamente, nos conta, depois de tudo, que do ano 74, terminando as aulas, mas que casualidade, que depois do nascimento de José Benjamin e antes do nascimento, o irmão William madrugava para estar ali o tempo todo, reunido com Adalberto, reunido. E aí foram as mensagens de 74. Tudo foi paralelo. E os 3 anos e pouco que demorou de Alberto sair de Canóvanas, foi convocado pelo arcanjo Gabriel. Nosso irmão William tirou dali. Eu sou testemunha e testifico hoje que José Benjamin Pérez nasceu em 1974. William Souto Santiago esteve atento a esse nascimento e do crescimento e desses movimentos que o levou de Canóvanas a Caiei. E o irmão William, durante 3 anos, ele esteve atento e eu sou uma testemunha e estou aqui diante de vocês. Foi por uma estilla, ¿verdad? Por uma estilla que le cayó en el ojo. Ella se lo había dicho el hermano William que se fuera. O irmão ele disse a ele que se fosse, porque pegou um pedacinho de madeira no olho. E o irmão ele disse, no meu olho caiu um pedacinho de madeira, então é melhor eu ir, senão vai cair outra coisa. Então Deus guiou ele. Levar esse montão de crianças, éramos 5, ir para Caiei, mas aparentemente sem rumo, porque talvez não tinha onde viver, mas conseguiram aquela casinha ali, num cantinho. E toda a obra que meu pai realizou, que foi a favor da obra de Deus, e eu agradeço ao Senhor que tenha sido por meio de Humberto, e me trouxeram nesse planeta Terra. Breve eu virei a ele, igualmente vocês verão seus seres queridos, breve estarão por aí, breve aparecerão. E supostamente nosso irmão William também estará conosco. E certamente vai dizer, creram no que eu trouxe, identificaram aquele do qual eu lhes falei,
E agora estamos aqui, todos juntos. E não vamos nos separar. Agora vai ser triste para aqueles que, mesmo tendo a mensagem dele, não o verão. Jamais verão a ele. E isso é muito triste. Porque vocês vejam, não pode colocar nada em cima do que foi falado. E nem interpretar as coisas que foram trazidas pelo reverendo William Branham e nem pelo nosso irmão William. E dizer que isso que está acontecendo não é isso. Aí estão acrescentando e tirando. Vejam. Na mensagem, o único lugar preparado por Deus, por aí pela página 5, creio que é. Pelo menos desta versão ali ele fala que tinha ficado a peruca que o irmão Branham usava. E Peregrine ouviu e lhe trouxe uma. Veja se foi em novembro de 65. O único lugar preparado por Deus. Mas vejam, em um lugar, irmão, ele escreveu Peregrine e escreveu denominações. Que ano foi? Veja se é 65. Porque novembro, 28 de novembro. Consequentemente, a peruca que ele tinha, com ele, a peruca que ele tinha era de Peregrine. Agora não me resta muito tempo para estar na escola dominical. Estou rouco. Escuta, irmão Peregrine fez uma coisa muito nobre. À noite ele me ouviu falar que me faz falta o meu pedacinho de cabelo para me enviar. E ele me ligou lá para tentar que alguém me trouxesse de avião. E eu disse, já é tarde demais, já estou rouco. Por anos tentei encontrar algum remédio, mas quando eu consegui isso resolveu. Mas nesta ocasião me esqueceu e por isso estou um pouco rouco. Assim que tenham paciência comigo, por favor, enquanto falo. Agora tem algo aí, porque no acidente que foi no dia 18, ele disse a Billy, me tira a peruca. Tem outra mensagem, eu vou procurar. Porque em cima dessa era eterna, não podia ter nada colocado que fosse fictício, manufaturado, nem nada. Essa é a era da mente. Tira de mim. Agora, quando ele disse isso, foi quando ouviu a José. Depois que José gritou, papai, ele disse, o que foi isso? Ele disse, esse foi José. Isso foi José. Fala para ele que tudo está bem. Ou seja, aí foi que ele disse, ele pensava que com o acidente tinha caído, porque ele disse, estou com a minha peruca, estou usando minha peruca. Durante os meses antes do acidente, Billy Paul está contando, durante os meses antes do acidente, o irmão Branham tinha usado a pequena peruca com mais frequência, mas estando na parte de trás dessa ambulância veloz, a pergunta parecia alarmamente irracional, ou seja, já estava a caminho
caminho ao hospital. O mais surpreendente foi a resposta. Quando Billy Paul lhe disse que sim, ele disse: tira ela de mim. Deu ordem. Então foi Peregrin que está contando. Com temor, Billy Paul colocou suas mãos trêmulas na cabeça do seu pai e deu vários puxões na peruca que estava bem pegada. E não o suficiente para feri-lo, mas o suficiente para que ele tenha sentido: papai, está muito grudada. Mais tarde poderemos tirá-la. Me tire! Ou seja, não era que você pudesse ou não, tinha que tirá-la. Desta vez já não foi um pedido educado. Focando os olhos na escuridão na qual estava, Billy Paul tentou em vão em observar os olhos do pai dele, conhecendo muito bem o olhar penetrante que sempre acompanhava aquela voz de autoridade. Sem mais demora, arrancou a peruca e sabe o que estava pensando aí? Eu adicionei o olhar dele, um olhar penetrante, que não tinha temor, não tinha medo, não tinha nada que a pessoa pudesse ter nesse momento. É um olhar ao mesmo tempo de paz, de tranquilidade, de que eu estarei contigo. Tudo estará bem. Esse olhar indiscutível. Agora, sem mais demora, arrancou a peruca da cabeça do profeta. Agora, no livro de Cita, que ele disse que não será uma denominação. Ou seja, que o que Deus estaria realizando nessa era eterna, nessa era da pedra angular, não tinha nada, não teria nada em cima. Não teria nada levado por algum grupo interno ou externo, senão que ele se moveria por direção divina. Não será. Parágrafo 1149 da 129. Da mensagem do sétimo anjo mensageiro do sétimo selo. No Apocalipse 10 foi o sétimo selo. Até as 7 trombetas, entre esses dois tempos, ó Deus, como podemos falar isso para fazer com que as pessoas vejam? É entre essa 7ª trombeta e a 6ª trombeta, e a 6ª trombeta e o 6º selo soam ao mesmo tempo, e entre a 6ª trombeta e o 7º selo tem um profeta que aparecerá entre os gentios para chamar as pessoas novamente à doutrina de Pentecostes. E as 2 testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para enviá-los a Jesus enquanto a igreja está sendo arrebatada, ou seja, está sendo levantada aonde? A era da pedra angular. Todos eles são profetas. Amém. A palavra do Senhor não pode ser quebrada. Não será uma denominação. E aí é que ele escreveu Moisés e Elias. Não será uma denominação. Leia no seu livro e veja que se entre a 6ª e 7ª trombeta ali não é injetado os judeus, sendo chamado fora entre a 6ª e 7ª praga. Chegaremos aos 144 mil. Se lembram isso? Que está no meio disto. Se lembram? Entre o 6º e o 5º selo, entre o 5º e 6º selo, e entre o 6º selo e o 7º selo, teve um chamado para fora dos 144 mil. Se lembram isso? Agora, o que é o 7º selo? Moisés e Elias. O que é o 7º selo? A vinda do Senhor. O que é o 6º selo? Moisés e Elias. Agora vejam, é a vinda do Senhor. Agora se chama aí entre o 6º selo e o 7º selo, que é a vinda do Senhor. Chama os 144 mil. Recordem que a terceira etapa é para todos os grupos. Portanto, dessas 10 tribos que foram esparramadas, as quais estão no meio do cristianismo, tem muitos que estão na mensagem. Agora vejam, agora ali é onde essas trombetas entram ali mesmo, vem? E perseguição a cavalos ali. Agora vejam a obra que Deus está realizando. É para todos os grupos,
E quando menos imaginam, as duas tribos do sul, que correspondem a Judá e Benjamim, são selados. E recordem que Deus lida com Israel como nação. E o Espírito de Deus já está ali. Ou seja, que Deus já está trabalhando com Israel. Tão simples assim. E é Ele o que faz a obra. É o Espírito de Deus o que faz tudo. Ali na mesa, depois vocês vão ver, em breve. O rabino, eu não sei se deu a casualidade de que esse que foi convidado para o congresso, lhe fizeram o convite e lhe disseram, e eles prepararam tudo para que vá lá e falaram, não, convidaram de outro lugar. Preferiu outro evento. O bendito estava ali com a cara na minha frente e dizer, eles estavam brincadeira, porque todos depois falaram para ele que isso foi algo tremendo que aconteceu, e ele disseram que para ele que foi a melhor atividade que teve. Foi o melhor congresso que eles tenham tido e que eles tenham visto. E depois, para completar, o congresso que tinham convidado ele para ir foi cancelado, ou seja, que ele ficou sem ir nem no de lá e nem no de cá. Mas o que ele falou ali, o que foi falado ali do nome, detalhou José, detalhou Benjamim e detalhou Pérez. Isso ficou gravado. Logo vamos colocar para que escutem dele. Inclusive, foi este que falou, que me disse assim, você tem parte nessa terra de Israel? Foi ele ou foi o direito? Ele disse, você tem direito à terra, na terra de Israel. Muitas coisas aconteceram ali. Pareciam criancinha tentando, mas vejam, por isso, irmão, ele dizia, não fiquem enciumados. Vamos compreendendo. Você coloca no chat, na pesquisa, referente à palavra ciúme, no WhatsApp. Aí alguns irmãos falaram, eu sinto ciúminho, mas... Ou seja, que isso ia acontecer. Mas vejam, são os nossos irmãos, nós os amamos. E vai ter mais e mais essa aproximação. E eles colocaram o olho verdadeiramente. E eles, como o irmão Branham disse, quando eles vejam a possibilidade de agarrar a algo, o que fala depois? Aí estará Moisés e Elias, neste ministério, neste véu de carne. Quando eles vejam a possibilidade de agarrar a algo, porque eles são assim. Aí está Moisés e Elias. Ele diz que não soltarão. Eles estão recebendo, já estão recebendo as bênçãos de Deus. Não é que eles vão receber, não. Eles já estão recebendo as bênçãos de Deus. E muitos mais serão salvos. Mas o grupo que Deus tem são 144 mil. E Deus já tem ido detalhando tudo isso. E quando nós dermos conta, esse trabalho já estará realizado e foi de uma forma simples. E quem faz é a palavra. Fala a palavra. Veja, qualquer um poderá ver o que é feito. Lê, se examina, lê entre linhas, lê o que o Espírito Santo disse que fale e fala o que ele guia para falar e o que não fica calado. E creia em mim, cala, não tem forma para falar. Não fala de forma alguma, porque não pode falar algo que possa trazer ou fazer com que o programa seja afetado. Mas vejam, muitas vezes pensavam que pela forma que o profeta falava, o irmão Branham, tinha que ser assim.
mesmo sendo profeta de Deus, Deus teria que cumprir tudo da forma que ele tinha mostrado, como por exemplo, aquela cura. Ele falou, orou pela pessoa, porque ele tinha visto na visão que tinha sido curada. E falou a palavra e não se curou. Aparentemente ali, com certeza muitos falaram, vejam, não se curou, não foi curada. Vamos dizer que ficou assim, mas ele voltou, examinou a visão e disse, aqui está faltando algo. E era aquele homem que entrou com um chapéu. Vejam, até aquele detalhe, Deus não passou despercebido. O homem sentou, colocou o chapéu, sim, agora eu vou orar. E foi curada. Tudo tinha que estar em ordem para ele poder cumprir seu programa e suas promessas. Agora, se ele não passou despercebido isso, ser colocado aquele chapéu ali, aquele homem colocar o chapéu ali, mais ainda, não vai passar despercebido as ações e as intenções contra o programa divino. Não passará despercebido, diz nos selos. Não se esquece de seus juízos e nem de suas bênçãos. Ou seja, damos graças a Deus que está nos ajudando. Página 461. Ele está falando das tribos. Agora quero que perceba aqui embaixo, possivelmente não viu a nomeação das tribos. No Apocalipse 7 falta as tribos de Dan e Efraim. Não estão mencionadas ali, captaram? José e Levi foram colocados em seus lugares. Por que seria isso? O Deus que não se esquece de nada, o Deus que não esquece de nada, se lembra de todas as promessas de sua palavra. Como eu gostaria de pregar sobre isso. Deus não se esquece de nada, mesmo que assim pareça. E Deus nos tem ajudado e continuará nos ajudando para não tropeçar. Nesse tempo, não tropeçar. Porque o que tropeça é perigoso. E depois, para se levantar, levantar do chão, como fala na escola, às vezes cai alguma coisa em cima, e o que está no chão é difícil ficar de pé. Agora veja, o piso, uma pessoa espiritual cai em cima dele, muitas pessoas começando a lhe dizer certas coisas, e é difícil essa pessoa sair disto. Procura não tropeçar. E se tropeçar, por algum motivo, vá à palavra, vá ao Senhor, ore a Deus. E o que não entendas agora, entenderás mais adiante. O importante é se manter em pé e não sair do passo. Não se desesperar. Falta pouco. Já chegamos até aqui. Para quê? Vai se desesperar. Seja rápido, como muitos falavam, que faça isso e faça aquilo. Isso não é um espetáculo público. E nem será um espetáculo público. Se o maior está acontecendo, que é a revelação, o que acontece é que muitos não veem, mas nós sim. Estamos vendo essas águas sendo movidas, esse avivamento, e estamos vendo campanhas de cura. O trabalho do sétimo selo em campanhas de cura espiritual e física também, mas depois vai se tornar mais aberto para o físico em breve. O sétimo selo e as campanhas de cura espiritual e física, porque vejam, uma está apegada à outra. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. Obrigado por esses momentinhos que estamos aqui compartilhando e agradecidos a Deus que em um domingo de manhã podemos nos levantar e podemos compartilhar uns com os outros.
E muitas vezes durante a semana, talvez nós madrugamos mais, às 4 já estamos em pé e vamos trabalhar aqui e lá. Mesmo chega o sábado e diz, esse sábado eu vou aproveitar para a minha casa, e se levanta cedo também, mas no domingo, nesse dia é mais pesado. Tem mais lutas, não perceberam? A semana toda. Nem a própria alma levanta a pessoa se levanta primeiro. De manhã fala, eu ganhei da alma, e bem cedo. E sempre levantamos cedo. Chega no domingo, é o dia mais pesado. Isso que é atividade é às 10 da manhã, e a pessoa estará antes para se preparar e orar a Deus. Mas vejam, é o dia mais pesado. Especialmente as esposas têm mais lutas com os esposos, porque são mais difíceis para se levantar e tirá-los da cama. Talvez as crianças se levantam primeiro que os adultos, porque é um dia que pensam que, bom, mas esse é o dia do Senhor. Às vezes os afãs da vida, a gente pensa ou trata de dizer, não, isso é o mais importante. Claro, a pessoa deve estar bem com o trabalho e nos lugares que tem horário certo para entrar, com certeza, mas para o Senhor é o primeiro. E até mesmo na semana, a primeira coisa que a pessoa deve fazer quando se levanta é dar graça ao Senhor pela vida. Graças, Senhor, porque estou respirando e estou vendo com meus olhos esse novo dia. Obrigado, Pai. Mas às vezes alguém se levanta e está trabalhando, é 10, 11, 12 da manhã. Olha, eu nem dei graças a Deus por esse dia. E se não tivesse se levantado? Nós devemos ser agradecidos a Deus e aproveitar cada minuto, cada segundo desta vida que é tão curta e tão frágil. E ao mesmo tempo, hoje estamos aqui e não sabemos se daqui a um minuto, não sabemos onde vamos estar, mas com a segurança de que o Senhor, debaixo da sombra de suas asas, Ele nos protege e Ele vê o nosso coração, vê também que tem uma promessa na qual nós temos crido e também fazemos a nossa parte, porque não é porque Deus vai cumprir a promessa da transformação e vou fazer o que eu quero. Eu coloco da minha parte e Ele vê esse sentir de que queremos chegar a essa meta e nos ajuda, nos protege. De quantos perigos o Senhor não nos tem livrado? De muitos, muitos perigos. E especialmente o mais terrível, o espiritual. Aqui. Essa é a batalha, essa é a luta mais terrível. Mas disse, de todas elas Ele me livrará. Isso cobre a mental, a espiritual, a física e todas, de todas elas. Ele nos livra e o Senhor continuará nos livrando. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso pronto auxílio nas tribulações. Portanto, não temerei. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. E continuem passando o domingo, o último domingo deste ano 2024, que foi um ano glorioso. Um ano de muitas bênçãos. Um ano onde Ele derramou grandes bênçãos para o seu povo. E quando estivermos lá na ceia das bodas do Cordeiro, já passou. Agora estou aqui. Bendito seja o teu nome, Senhor. Valeu a pena lutar, valeu a pena me esforçar e deixar tudo de lado e focar na meta, que era o que tu tinhas. E às vezes eu de teimoso, e às vezes eu isso e aquilo, e era tu me puxando pelas orelhas. E eu tive que passar por certas situações para que eu estivesse aqui, mas agora já estou aqui. Obrigado, Senhor. Olha, desde já vamos agradecer a Ele por essa obra que Ele realizará em cada um de nós. Já te agradecemos, Senhor, por nos colocar na ceia das bodas do Cordeiro. Te agradecemos pelo rapto, te agradecemos pela transformação, te agradecemos pela ressurreição, te agradecemos por esse ensinamento sobre capa. Te agradecemos por esse formoso companheirismo. Deus os abençoe e os guarde a todos. E amo vocês de coração. E chegaremos à meta. Chegaremos à meta da transformação.
nas campanhas do sétimo selo, campanhas de curas espirituais e físicas. Deus os abençoe e bom proveito. Deus os abençoe. Amém.